dos espaços. Eu cheguei a fazer algumas emendas para ajudar, né, vamos dizer, nos equipamentos do Rio, da Marinha, mas é óbvio que isso tem que ser um programa orgânico. Se você tem mulheres, você tem que ter banheiros femininos. Você tem que ter alojamentos disponíveis para aquelas mulheres. E eu conheço bem o ministro, desculpa, eu estou rouca, o ministro Zé Múcio, e eu tenho certeza que ele, a partir do seu próprio orçamento, vai cuidar de melhorar as instalações, todos os equipamentos das Forças Armadas para o recebimento das mulheres. Mas eu queria falar de um outro projeto que eu acho que também é muito importante, que é, ministra, um erro. A Justiça Militar, de alguma maneira, não se coaduna com o Código Penal para todos os outros brasileiros. Mas isso eu falo sempre. Então tem aqui, para a senhora ficar feliz, tem um outro projeto que aumenta a pena, no caso do Código Penal Militar, no caso de estupro de vulnerável. Não faz nenhum sentido quando um cidadão comum, a pena é de 10 a 20 anos, e no caso do militar não é. Então a gente começa, pelo estupro de vulnerável, a equiparar as penas. Eu acho que isso é muito importante. Talvez até tivesse que ser maior, mas eu não vou discutir isso ainda. Mas, na verdade, aquele militar, ele é qualificado, formado pelo Estado. Então, como é que aquele homem ou aquela mulher que é qualificada ou formada pelo Estado pode cometer uma infração penal, um crime, e ter uma pena tão hediondo, esse como tantos outros, e ter uma pena inferior ao cidadão comum, que não tem nenhum investimento do Estado. Então, eu tenho certeza que a presidente concorda, mas a gente já deu o primeiro passo apresentando o projeto. Deputada, a senhora tocou aí num ponto que é crucial. A legislação militar, ao contrário do que a sociedade civil pensa, né, ela é uma legislação anacrônica. Ela foi atualizada, mas as penas não foram. Então, as penas são muito mais brandas para crimes que hoje são, inclusive, considerados hediondos, do que para a população civil, para o civil no Código Penal Ordinário. Então, realmente é um descompasso, é um anacronismo que chega a dar revolta, porque todos os militares hoje preferem ser julgados quando cometem crimes assim na justiça militar, porque os que delinquem, porque sabem que o sancionamento é menor. Isso é um absurdo, quando eu acho que deveria ser maior, porque é exatamente esse o ponto. Ele foi formado pelo Estado, o Estado investiu na sua educação, né, na sua formação militar, e o militar, ele tem regras de conduta que são diferenciadas do civil. O militar é o único que a Constituição exige que ele dê a vida ou tire a vida de outrem sob o cometimento do crime de cobardia em defesa da pátria. Então, ele tem valores diferenciados. Ninguém precisa ser militar, mas na medida em que a pessoa escolhe aquela carreira, ela tem que se submeter a ela. São regras duras, são regras rígidas, não pode se sindicalizar, tem os seus direitos fundamentais constritos. Agora, faz parte do jogo. E ele escolheu se submeter a ele, né, a este jogo normativo, quando ingressou nas Forças Armadas. Então, eu acho que quando um militar delinque, ainda é pior, a depender da circunstância, do que um civil. É isso. Sim. Bom, deputada Laura, eu queria falar também sobre a questão da ascensão na carreira. As mulheres, quando entraram, geralmente era área administrativa, na área de saúde. E como é que está sendo tratada hoje essa ascensão? Por exemplo, no Exército, a gente sabe que, mesmo para os homens, às vezes, demora 40 anos para se chegar ao generalato, né? Como a senhora conversa com o ministro Múcio, o que pode ser melhorado para que as mulheres também alcancem a equidade? Eu acho que existe uma dinâmica que a gente não pode interferir. Nela não há como se interferir, porque isso depende da capacidade de cada um, homem ou mulher. Eu gostaria que a gente tivesse várias generalas ou generais, mulheres, mas isso não é assim, né? Eu acho que tudo na vida, eu sempre brinco, step by step, né?
degrau a degrau. Eu acho que a gente vai conquistando. Você vê os números do Exército, que isso, em outros momentos, era absolutamente inimaginável. Você já tem comandantes, você já tem nas forças mulheres que alcançaram postos que eram impossíveis de sonhar. Minha avó não sonharia com eles, por exemplo. Claro. Foi promovida a primeira general no Exército na semana passada. Então, você já tem uma general. Isso é quase inédito, digamos. É inédito, né? No Brasil. Não é quase, não, é inédito. Mas é uma mudança de comportamento. E como toda mudança cultural de comportamento, ela é paulatina. O importante é que as coisas estão evoluindo. Né? Se a gente parar para pensar, até 1932, não tem 100 anos. Né? A gente nem votava, não. Pior, a gente só viajava se o marido deixasse. A gente só tinha identidade se o marido deixasse. Você imagina? E a gente hoje está aqui. 2 mulheres, uma presidente do tribunal, uma deputada federal, discutindo políticas públicas. Então, assim, isso é uma evolução. Eu tendo na minha vida a entender que as coisas não têm a velocidade que eu gostaria. Né? Eu gostaria que fosse tudo muito mais rápido do que é, mas não é assim. Então, essa mudança cultural tem que ser muito plena, né? Para que não ocorra o que a gente está vivendo hoje, gente. Não retroceder. Né? A gente está retrocedendo, porque, na verdade, você tem uma legislação. E aí, de uma maneira geral, no que diz respeito à questão da mulher, você tem uma legislação que hoje é muito moderna. Talvez na questão, por exemplo, do feminicídio, você tem 4 feminicídios por dia no Brasil. Você tem uma legislação duríssima, 40 anos, a maior pena do Código Penal, e nem assim a gente consegue resolver, porque não adianta só mudar a legislação, não adianta só mudar as políticas públicas, é preciso orçamento, é preciso investimento, mas mais do que tudo, é preciso conscientização do homem. E o contrário ao que está acontecendo, a gente estava falando ali na hora da maquiagem, a gente estava batendo papo, ministra, especificamente sobre a rede de internet com essa Red Pill, com esses outros sistemas e grupos que estão disseminando mais uma vez o ódio, mas agora o ódio contra mulheres. Tem um grupo que é ensinando como deve agir um menino quando a mulher diz não. Eu vi no noticiário. É uma loucura. Chocada. Mas eu, antes de terminar, ainda queria abordar com a senhora, ministra, nos tribunais, como é que estão sendo tratados esses casos de assédio, por exemplo, no discriminação? meu tribunal, com muito rigor. Infelizmente, eu devo reconhecer que os casos de assédio sexual, né, e os casos, moral também, mas o sexual sobretudo, estupros, tentativas de estupro, feminicídio nem tanto, mas também importunação, não é? Importunação demais. Eu tenho orgulho, ministra, essa aqui foi escrita por mim, importunação sexual. Foi eu relatando um projeto. Inclui a importunação sexual. Olha como lá é em importante 2017, nós termos mais mulheres na política. Obrigada, como é importante os 50%. Não é? Porque só uma mulher tem essa sensibilidade para perceber, não é, como isso nos dói, como isso nos machuca. Um homem não consegue calçar. É aquilo que Paulo Freire diz, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, nós sabemos a dor de uma exclusão por questão de gênero, não é, de um assédio que incomoda, que perturba, não é uma cantada, não é um elogio, não se trata disso. Não é? É realmente daquele terror psíquico, que muitas vezes uma mulher é submetida e tem que se calar e tem que se render porque ela precisa do trabalho, porque ela tem medo, porque a palavra dela é contra a do homem. Nós tratamos isso na Justiça Militar, e isso eu digo com orgulho, com muito rigor, dentro dos limites que a legislação nos permite. O fato, desculpe interromper, mas o fato de o tribunal ele ser híbrido, ou seja, tem militares e tem civis, isso também facilitou ter esse olhar? Não, nesse ponto eu tenho que ser justa. Os militares, eles repudiam esse tipo de comportamento. Os militares, eles não delinquem com muita facilidade. Você vê, nos criticam
não é? Porque nós, em comparação com a justiça penal comum, temos muito menos processos penais. Isso é lógico, nós estamos lidando ali com militares, eventualmente com civis que praticam delitos contra as Forças Armadas. Mas os militares, eles são organizações coesas, são organizações que se subordinam ao princípio da hierarquia e da disciplina. Nós não estamos tratando aqui de PCC, de FARC, nós estamos tratando de homens armados investidos no monopólio da força legítima pelo Estado e que tem que ser realmente, né, tem que se subordinar a uma cadeia de comando muito dura, porque do contrário, quem fica ameaçado é a sociedade civil e o Estado democrático. Então, eu brinco com meu marido, que é general, que as Forças Armadas são instituições antidemocráticas no seu cerne, não é? Porque um soldado jamais vai discutir com um general qual é a melhor estratégia, ali não existe gestão participativa, não é? Para defender a democracia. E isso é necessário em qualquer lugar do mundo, é assim. Não é? Então, nesse sentido, os militares são muito